Falando de planejamento estratégico de vendas, e agora a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre tudo isso. E a primeira parte do planejamento estratégico de vendas é a análise de mercado. Então a gente tem que ter o mapeamento de mercado na nossa mão. Não adianta você abrir uma empresa e não mapear o mercado, senão você vai gastar dinheiro à toa, tanto de mídia como o seu dinheiro, como todo o geral, fora planejamento que vai estar muito incompleto. Então vamos pensar agora sobre como você vai trabalhar a tua análise, o teu mapeamento de mercado. Primeira coisa, tem um propósito. Qual é o teu propósito em mapear aquele mercado? Poxa, o meu propósito, a minha meta, a minha questão é entender a 1 km do meu negócio, ou estados quando é um negócio online, ou retorno de concorrentes, como o concorrente se coloca ali. De qualquer forma, tem que ter um propósito na pesquisa de mapeamento de mercado que você vai colocar. Então, primeiro estipula. De repente, a sua questão é só sobre o marketing. De repente, a sua questão é sobre bonificações e comissionamento. Você tem que entender o que você vai mapear no mercado. Tem um propósito para fazer o mapeamento. Depois, identificar mercado-alvo. Então, se você tem lá uma segmentação de mercado como estética, você vai procurar todo o teu ramo de estética. Então, um erro que o pessoal faz, eu vou dar o exemplo de estética. Ah, eu dou, por exemplo, eu tenho uma empresa de depilação a laser. Eu não vou olhar quem faz botox. Errado. Porque você não vende depilação a laser, você vende autoestima. Então é importante você entender que você está vendendo para o cliente aquilo que ele sonha ver nele como projeção. Então não importa o procedimento. Se a pessoa mexe com autoestima, ele é seu concorrente, você precisa ter atenção sobre ele. Então segmente o mercado sobre todos os possíveis concorrentes que você tem. Quais são as personas? Quem são essas pessoas? Como é que elas agem? Onde elas estão? Como é que elas vivem? O que elas comem? Você tem que saber um pouco desse mercado. Então isso faz parte do mapeamento. Então se eu tenho um concorrente, como é que é o cliente dele? Eu dou uma olhada como ele sai, como ele se veste, como ele chega, qual carro que ele tem. São coisas importantes para você saber, para quando você olhar para o seu negócio, você falar, puta, eu estou seguindo ali a linha, estamos falando do mesmo cliente. Análise do ambiente competitivo. Tem que conhecer todos os concorrentes. Não adianta conhecer por jornal, você tem que ir no concorrente, pagar cliente oculto, manda o sobrinho, tio papagaio, ir no cliente concorrer, compra no site do vizinho. Eu faço gestão de infoproduto. Muitas vezes eu compro infoproduto de gente que eu não gosto para eu ver como é que é o infoproduto, para entender onde eu me diferencio. Você tem que ter uma análise competitiva para você entender onde você bate e onde você não bate. E aí, sabendo um pouco sobre essa análise de ambiente, você vai chegar num ponto de qual o nicho que eu estou atendendo. Então muitas vezes, puta, não dá para atender o nicho B e A, vou ter que pegar o target do público C e B. Então tem isso tudo que vem de um mapeamento de mercado. Análise de tendência, caramba, o que meu concorrente está fazendo? O que o meu cliente está pedindo de mim? Pergunta para o cliente o que poderia ser diferente. Começa a analisar tendências do que o teu cliente quer consumir, do que o teu concorrente está fazendo. Existe um trabalho de busca e inteligência do concorrente que não pode parar nunca. Você tem que ter uma análise do comportamento do consumidor e tem uma aula minha falando de DISC. Então você tem que saber se o teu cliente é um cliente que vai mais para a praia, é um cliente que é mais executor, se eu tenho mais clientes comunicadores, se eu tenho mais clientes que estão ali com hábitos de compra mais direto no online, que já estão acostumados a comprar por link. Não, eu tenho cliente que gosta do olho no olho. Você tem que fazer pesquisas nesse ponto, é olho no olho com o cliente na rua. Entendeu? Como é que você vai abrir um negócio se você não quer conhecer quem está comprando de você? Não faz sentido. Você tem que fazer ali dentro do teu mapeamento de mercado análise de preço e sensibilidade. O quanto o cliente está disposto a pagar pela autoestima dele recuperada. Quando eu falo de beleza. O quanto o cliente está querendo pagar para ter o conforto de receber com uma experiência diferente. Um produto, um CD, uma capa, um DVD. Nossa, eu fui longe na antiguidade, né? Mas o quanto o cara está disposto ali. Então você tem que entender quanto o bolso daquele cara está sensível na tua quilometragem. Às vezes você é até dono de uma franquia que num estado o cara está disposto a pagar uma fortuna, onde você está não. Porque talvez tenha muito concorrente perto. Então você tem que pensar o quanto é essa flexibilidade, esse intervalo, esse range. Utilize ali uma análise que a gente chama de fatores externos, chama PESTEL. É uma análise, anota aí, PESTEL. Funciona. O que é análise PESTEL? A análise PESTEL vai ver fatores políticos do teu público potencial e consumidor. Cara, meu público é totalmente de direita. Não adianta você começar a falar de esquerda ali com teus clientes e junto com os teus funcionários. Você vai queimar teu filme.
Fatores econômicos, quanto que eles ganham, você pensar nos fatores sociais do teu público, os tecnológicos, o quanto eles têm acesso. Se todo mundo tem acesso a celular de última geração, está na hora de você pensar no aplicativo, talvez. Ecológicos, se os pessoal estão ali ligados nisso, os legais, se eles se preocupam com regras, né? Se os fatores ali de sociedade, de regras de sociedade, eles gritam alto na pessoa. Não deixa de fazer análise SWOT. A análise SWOT para mapeamento de mercado, ela é fundamental. Você tem que saber as suas forças, suas fraquezas, tem que saber as ameaças do mercado, você tem que saber como funciona a questão de oportunidades dentro do teu negócio na questão de 1 km, 2 km, 3 km. Ter uma questão de estimativa de demanda do mercado. Caramba, se o teu negócio tem a 2 km um concorrente, a entrega é muito alta. Então você tem que entender se existe aquela demanda. Por quê? Você vai ter que se diferenciar. Quanto mais você se diferenciar, sair de uma curva, mais você se distancia de quem está te concorrendo com você. Então, quando você tem todos esses dados, né, resumindo essa aula aqui sobre mapeamento de mercado, quando você tem todos esses dados em mãos, você consegue trabalhar claramente uma estratégia para você conseguir tomar decisões de abaixar preço, investir mais em marketing, se diferenciar com um ponto que ninguém mais faz, entender suas fraquezas e trabalhar elas nos treinamentos, entender as ameaças de mercados e mitigar talvez com mídia, talvez com parcerias, talvez com blogueiros, influencers. Então olha como é importante você entender toda a parte de mapeamento de mercado antes de você de fato falar, eu vou investir R$1 em mídia. Porque se você não fizer isso, qualquer dinheiro que você invista é um dinheiro mal investido. Qualquer dinheiro que você invista sem um planejamento é um dinheiro mal investido. Ah, mas deu resultado. Quem sabe poderia ter dado muito mais resultado e você não se atentou. Planejamento em primeiro lugar. Planejamento estratégico de vendas transforma negócios e você não pode ficar de fora disso. Bora vender!